Alexandra, a Janete, o Giovanni, que mandou e-mail para mim, para que pudesse dar uma pequena palestra, assim, porque se fosse abrir o assunto, acho que daria mais de um dia aí, só discutindo sobre a questão de áreas degradadas. Antes de começar, só queria falar um pouquinho do meu histórico. Eu sou arquiteta urbanista, formada pela FAUSP, fiz o meu mestrado lá também, em áreas degradadas, né? Na verdade, estudar o potencial delas para serem transformadas em áreas verdes. Então, o que eu vou apresentar aqui não é necessariamente, não se trata de técnicas de remediação ou de recuperação, e sim observar o potencial que a cidade oferece e qual que é o potencial que essa área degradada tem em se transformar uma futura área verde depois, se reabilitar. E aí, depois do mestrado, eu continuei fazendo algumas pesquisas e aí tive a oportunidade de publicar um livro sobre recuperação. Então, na verdade, é uma continuidade do meu mestrado, se transformou em uma publicação que não tem só o mestrado na íntegra, é uma adaptação. E aí eu publiquei em 2014, com a editora Sinac, no final de 2014. E aí eu venho divulgando esse trabalho, né? Difícil. Agora, no momento, eu estou fazendo meu doutorado, lá na USP também, mas porém na Exalc, que é mais voltado à questão de arborização, dentro do Departamento de Ciências Florestais. Acho que é aqui, né? Bom, eu vou começando a falar, gente, sobre cidades mais verdes, são cidades mais resilientes. Eu acho que todo mundo aqui é da área ambiental, né? Ou tem alguém que não é. Porque eu vou começar a falar alguns termos técnicos e aí, assim, se alguém não for da área ambiental, eu já faço uma calibragem do meu linguajar. Pode apagar um pouquinho ali? Né? Alexandre, pode apagar um pouquinho? Então, gente, bom, resiliência acho que todo mundo já sabe, né? E tá até meio que na modinha, tem os termos de sustentabilidade. Então, eu não vou me ater muito ao termo, mas isso que é uma coisa muito clara, muito óbvia, que cidades mais verdes são cidades mais resilientes, porque são menos vulneráveis aos distúrbios que a gente está vivendo cada vez mais com mais intensidade nos últimos tempos. Que distúrbios são esses, né? A gente está cansado de vivenciar ano após ano enchentes, escorregamentos e deslizamentos, as alterações hidrológicas, disponibilidades hídricas, ora a gente vive um período seco, ora um período de inundações, as próprias mudanças do microclima, né, com o aumento da temperatura, a poluição do ar e da água pelos próprios particulados gerados pelas nossas atividades. E, ao mesmo tempo que a cidade presta esses serviços de atenuar e de minimizar todos esses distúrbios que ocorrem na cidade, ela traz também um aumento de biodiversidade, que a própria biodiversidade é uma prestação de serviço, pois a gente pode dizer um simples exemplo da questão de você estar menos vulnerável a pragas, por exemplo, numa cidade, uma praga que venha a contaminar várias árvores. Se a gente tem uma diversidade de arborização, a gente minimiza isso, do que só um tipo ou espécies predominantes de arborização na cidade. E a melhora da qualidade de vida da população, isso é mais que claro, né? E maiores ofertas de opção de lazer. E aí eu trago uma questão sobre o déficit de áreas verdes, que eu observei, assim, desses 5, 6 anos de pesquisa, sobre o déficit, que acontece como se fosse um padrão que se repete, é um padrão que se estabelece nos grandes centros urbanos, de que eles se concentram principalmente nas áreas centrais, devido a uma alta densidade, uma alta impermeabilização, e ao mesmo tempo nas áreas periféricas, mas essa periférica aqui eu não estou falando de condomínio de alto padrão. Porque a gente observa muito isso na região de Campinas, Valinhos, e em Sorocaba, onde eu vivo, onde eu moro, a gente também tem esse padrão, esse fenômeno de explosão de condomínios, mas essa periferia aqui que eu estou falando, ela é uma periferia de baixo padrão, que não tem, muitas vezes não são loteamentos regulados ou não foram, e que as áreas verdes, que são consideradas áreas verdes pelos esses loteamentos, né, foram designadas para isso, foram simplesmente abandonadas ou foram ocupadas ilegalmente. Então, não existe uma baixa qualidade de áreas verdes, ou ela nem existe nas áreas periféricas, e ao mesmo tempo a gente observa uma grande pressão, né, uma pressão antrópica nas áreas naturais, que são as franjas da cidade. Então, esses dois casos são casos muito dicotômicos, a gente pode falar, né?
são paradoxais, mas eles sofrem problemas de déficit, né? São as áreas mais carentes. Então, como que a gente pode mudar esse cenário, né? Como a gente pode aumentar as áreas verdes da cidade? E eu digo que as cidades elas são dinâmicas, graças a Deus, elas estão em constante transformação, estão em reconstrução, né? São de territórios dinâmicos, e isso implica também uma reconfiguração a todo momento. Campinas, de 20 anos para cá, mudou muita coisa, né? E aí existe sim um potencial da gente reconstruir, se reinventar e criar novos espaços de maior qualidade para as pessoas. Porém, eu queria só retomar um pouquinho como que as principais áreas verdes da cidade foram criadas originalmente. A gente tem o processo de loteamento, pela Lei 6766, da Federal, de parcelamento do solo, que define, que tem que ter um percentual, e as próprias prefeituras definem esses percentuais de áreas verdes. E existia também a possibilidade de chácaras, de remanescentes de sítios, de fazendas, né? A Suzana trouxe a questão da Cismaria. Existiam áreas remanescentes e fragmentos florestais também na malha urbana, e conforme foi crescendo, muitas dessas áreas foram desapropriadas, foram compradas e transformadas em parques. Isso são as formas mais comuns que a gente vê da origem dessas áreas verdes, né? Seja por chácaras, por sítios, ou o próprio processo de loteamento e parcelamento do solo. Então, hoje, gente, o que tiver de área, vamos dizer, de fragmentos florestais, eles já estão preservados. Não tem outras áreas para a gente criar, né? Estabelecer áreas verdes formais, que são para as pessoas usufruírem. E, ao mesmo tempo, a gente vê o quê? Uma escassez de áreas livres, de terrenos. E quando eles existem, né, eles já são alvo da especulação imobiliária, já existe uma grande pressão e, obviamente, o valor dessa terra é muito alto, o que inviabiliza o quê? A compra dessas áreas para se transformar numa área verde, por exemplo, né? A própria prefeitura, se não for para um processo, talvez, de endividamento do proprietário, e aí você faz alguma espécie de troca, a própria prefeitura, para desapropriar isso e transformar num parque, é quase que inviável. Mas o que a gente observa? Um aumento crescente de áreas degradadas. Áreas degradadas e alguns espaços vazios, que pode ser que tenha algum passivo ambiental, então por isso não foi ocupada. E muitas cidades vivem esse cenário pós-industrial. Então aqui, por exemplo, eu coloco uma imagem de São Bernardo do Campo, aqui em cima está a Anchieta, a rodovia Anchieta. São Bernardo, todo o ABC, viveu um período de pós-industrial forte, muitas indústrias saíram, foram para o interior ou até para outros estados do Brasil, e a gente tem, sim, esse legado de áreas muito vazias, subutilizadas, contaminadas. Outra área que eu coloco aqui, que é muito interessante, e isso faz parte do meu cotidiano, da minha paisagem, é em Sorocaba, a Gerdau, que saiu daqui. Não sei se vocês conhecem, ela fica na beira do rio Sorocaba, numa região que hoje é considerada nobre, né, na cidade, muito próximo do centro, e que, devido a diversos motivos, ela saiu de lá, começava a ficar inviável uma indústria no centro da área consolidada da malha urbana. E aí, o que a gente faz com esses espaços, né? Existe uma grande discussão no poder público com essas áreas. Porém, não só áreas pós-industriais, mas áreas que a gente chama de residuais. São áreas que, na verdade, fizeram parte de um processo de desapropriação da prefeitura para grandes obras, ou do Estado, ou da prefeitura, grandes obras viárias, por exemplo, e acabam sobrando alguns interstícios que viram terra de ninguém. E a gente acha que todo mundo, pelo menos, lembra de alguma área dessa, ou pelo nosso caminho de casa, trabalho, e a gente sempre vê uma arinha dessa abandonada que não é considerada uma área verde formal, não é uma praça abandonada, mas sim uma área ao longo de, por exemplo, uma avenida, né? Que é o caso aqui, é uma área próxima à casa dos meus pais em São Paulo, que eu fotografei, e essa área, ela vai se repetir esse padrão ao longo de toda a Radião Leste, que é uma avenida importante, não sei se vocês conhecem, mas em São Paulo, na Zona Leste. As APPs, a gente pode considerar como áreas degradadas, uma vez que você canaliza, né, e você tira toda a mata ciliar dela.
E as APPs que não estão canalizadas, mas que estão totalmente degradadas para o uso ecológico, né? Com a predominância de capins, invasores, e várias plantas que não são, uma vegetação que não é nativa, não é de mata ciliar, isso aqui em São Bernardo do Campo, gerando espaços inseguros, onde as pessoas têm medo de caminhar, ou até espaços subutilizados. Eu digo subutilizados porque eles têm uma utilidade, mas eles poderiam ter mais utilidades. E aí vai desde áreas de alta tensão, que formam grandes corredores, com um grande potencial de corredores verdes, né, porque você só utiliza o espaço aéreo, você não utiliza essa parte, você não pode construir nada aqui. E aqui, isso aqui em São Bernardo também. E acaba virando uma área de dejetos também. Como? Não sei se vocês... O que vocês imaginam que isso aqui seja? Assim, algum chute? Oi? Então, tem uma picada aqui que as pessoas fazem de caminho, de concentratário. As pessoas se apropriam desse espaço. Uma passagem tem. Mas o que tem? Por que ninguém constrói aqui? É uma área de oleoduto. Isso. Senão o pessoal já tinha invadido. Então tem uma fiscalização para que esse espaço seja mantido e a população se aproprie desse espaço até como uma forma de atalho, uma área que elas possam cortar caminho. E aí existem diversos, né? Oleoduto, tem gasoduto da Transpetro, aqui em São Bernardo, e tem os outros piscinões, ao molde da região metropolitana de São Paulo. Não sei se aqui em Campinas tem esse tipo. Ainda não. Talvez. A gente não vai falar aqui, a gente não vai questionar, eu nem vou levantar a questão do quanto isso é benéfico ou não. O que eu queria levantar a questão é que isso aqui é um espaço subutilizado. Ele só serve para períodos de cheia, né? Aqui, no qual as águas do rio transbordam para esse espaço. Tem um agravante da poluição aqui, muito forte, e aí essa água tem que ser dragada, bombeada para dentro do rio novamente, depois das cheias. Em Sorocaba, infelizmente, a gente tem nossas bacias de retenção, mas são lâminas d'água permanentes, então é como se fosse um parque, você tem um lago, né? Então não tem esse caráter tão destrutivo, tão desvalorizador e degradante como são esses piscinões, que são áreas subutilizadas. E as linhas férreas abandonadas, desativadas, entra num outro quesito que eu chamo de infraestruturas desativadas, né? Elas não estão subutilizadas, elas estão abandonadas. Aqui, por exemplo, em Bauru, não sei se aqui na região tem linhas férreas, em Sorocaba, em Votorantim a gente tem alguns trechos de linhas férreas desativados também. E áreas portuárias, que ficam lá nas costas do litoral, que muitas vezes, por questões de logística, até de modernização dos portos, eles têm que construir outros, e aí muitas áreas ficam abandonadas, esperando algum tipo de uso. E as pedreiras, né? A gente convive com isso, agora, pelas falas, a gente vê que tem alguns problemas, tem algumas áreas, elas estão dentro da malha urbana, essas pedreiras. Aqui, eu não sei se vocês vão reconhecer esses espaços, é em São Paulo. E aqui, na zona leste de São Paulo, no extremo leste, aqui é a estação Corinthians Itaquera, no metrô. É onde o trem faz a manobra. E hoje, uma parte dela mais para baixo, aqui, não exatamente aqui, mas aqui mais para baixo, é o estádio do Itaquerão, do Corinthians. E essa área aqui, essa pedreira foi preenchida com resíduos inertes de construção civil, preenchida a cava inteira, e hoje já está pronta para um processo de loteamento, de processo imobiliário. Mas ninguém cogitou na possibilidade de um parque aqui. Como por exemplo, o Parque Vila Lobos. Ele foi construído em cima de um aterro. Não sei se todo mundo sabe, o Parque Vila Lobos de São Paulo, a margem do Rio Pinheiros. E ali, o problema mais grave não era só resíduos inertes. Ali tinha todo tipo de espécies de resíduos. Né? Na verdade, o que eu vou tratar aqui com vocês nesse livro que eu publiquei, tem muitos estudos de casos de sucesso de áreas desse tipo que foram transformadas em áreas verdes do mundo todo. Então, assim, foi uma extensa investigação de literatura, de casos,
E aí eu separo esses estudos de caso de acordo com o uso anterior. Então, áreas de indústrias ativadas, áreas de infraestrutura, áreas subutilizadas, e aí vou seguindo esse padrão. Mas como o Giovanni falou para mim, nosso interesse era avaliar essas áreas, identificar essas áreas na nossa cidade e avaliar qual o potencial delas, então, como o tempo era curto, eu não quis trazer esses estudos de caso para vocês e quis mostrar mais a ferramenta. Tá? Então, primeiro eu queria mostrar para vocês o conceito de área degradada que eu trabalho na pesquisa. Então, a área degradada seria toda a área abandonada, vazia e subutilizada em processo de degradação ambiental. Então, contaminação, erosão, assoreamento, desmatamento, perda de biodiversidade, que a gente está mais acostumado a ouvir, até mesmo porque áreas degradadas são muito citadas pelos engenheiros florestais, agrônomos no ambiente rural, então logo se vem à cabeça dentro dessa esfera. Mas, no ponto de vista, quando a gente está inserido na área urbana, a gente também tem que pensar na questão social. Então, são áreas que também são áreas que podem ser vulneráveis à ocupação irregular, são inseguras, geram insegurança, pode haver crimes, a comunidade não tem menor identidade com aquele espaço. E degradado do ponto de vista econômico. São locais desvalorizados, sem investimentos, não estão dentro de planos de requalificação urbana, ou seja, são totalmente negligenciadas do ponto de vista econômico. E aí, quando essas três esferas têm uma intersecção entre elas, a gente considera que essa área é uma área degradável, tá? Dentro da malha urbana. E aí, como a gente vê um grande déficit de áreas verdes e, ao mesmo tempo, tantas áreas degradadas, né, à nossa vista, tantas áreas ali expostas na nossa cidade, a gente começa a refletir sobre os padrões e os modelos de ocupação do nosso território, como a gente pode mudar isso, né, a necessidade de novos modelos de ocupação desse espaço urbano através de novos modelos, novos paradigmas. Então, é necessário a gente começar a buscar usos mais inovadores para essas áreas ociosas, abandonadas e subutilizadas, por meio de estratégias oportunistas. Oportunistas, aqui eu digo no bom sentido, tá, gente? Não no sentido pejorativo. De buscar a oportunidade, ver a oportunidade ali. Então, de um problema, a gente sempre deve vislumbrar oportunidades. Quando a gente está falando de uma crise, estamos falando de uma crise, muitas pessoas consideram a crise um momento de oportunidade para a gente se reinventar, buscar novas formas mais sustentáveis de dar, porque aquele sistema está colapsado, né? Não tem como seguir nele, né? Tanto que ele está no momento de crise. Então, a estratégia básica dessa pesquisa foi, a gente tem um problema, que é essa degradação constante de áreas urbanas, a ausência e diminuição das áreas verdes, devido a esse processo de adensamento, verticalização e impermeabilização. Porém, a gente pode considerar isso uma oportunidade através do quê? De recuperar e converter áreas abandonadas, vazias, subutilizadas, em espaços vegetados. E para isso, a gente precisa de mais estudos, precisa de mais um amparo, de mais aplicações práticas para ver o que deu certo, o que não deu. Em países mais ditos países desenvolvidos, essa questão já está um pouco mais avançada, né? Eles têm mais experiências, têm mais resultados e aplicações práticas, então eles conseguem ver o que deu certo, o que não deu, tem caminho que a gente pode seguir. Porém, no Brasil, a discussão de recuperação de áreas degradadas, inclusive o potencial, avaliar o potencial dela, é um pouco discutido. O que a gente mais acha na literatura são técnicas de remediação, técnicas de recuperação, planos, né, que a própria legislação exige ou TRAD, mas uma visão anterior e sistemática de que eu tenho muitas áreas degradadas, como elas podem estar inseridas dentro de uma política pública, pensando de uma forma sistêmica, a gente ainda está até engatinhando nesse sentido. Então, a ideia dessa pesquisa é contribuir para esse campo que vem crescendo, dando mais subsídio até ao próprio poder público. E aí eu lanço essa pergunta, que foi a pergunta que norteou a minha pesquisa. Quais áreas degradadas têm potencial para serem convertidas em áreas verdes? Né? A gente vê muitas conversões, mas a gente não se faz essa pergunta. Quais são? Eu vejo um cenário de muitas áreas degradadas. E como analisar e avaliá-las? Quais são os critérios para avaliação?
né? E isso eu senti, quando eu fui desenvolvendo a pesquisa, eu vi que a gente não tinha métodos para isso. E eu tive que buscar e beber de fontes internacionais, de coisas de fora, e adaptar para a nossa realidade. Então, eu criei essa ferramenta de avaliação do potencial. Ela é uma ferramenta multicriterial, ou seja, são diversos critérios sociais, econômicos, ambientais, e que serve como subsídio e auxílio nas tomadas de decisão de proposições de novas áreas verdes de forma mais criteriosa. Tá? Então, essa aqui é a carinha do livro. Eu trouxe alguns exemplares, mas ele está... Qualquer livraria você pode achar. Ele, tanto na internet quanto na livraria física, mas eu trouxe porque eu consegui um desconto da editora que estou repassando o preço de custo. Então, quem quiser... depois... Então, bom... Aqui, gente, são algumas experiências de sucesso que eu apresento no livro. Só mapeei aqui, coloquei exposto para vocês darem uma olhada, mas são coisas do mundo todo, tá? Tem desde Curitiba, que tem um planejamento mais sistêmico de tratar essas áreas, de uma forma mais de política pública. Nova York, com Highline, aqui na Alemanha, aqui no Canadá, em Toronto, aqui também em Curitiba, na França, em São Paulo, esses dois aqui são em São Paulo, em São Bernardo, na Coreia, e assim por diante. Tá? Só um pouquinho para vocês darem uma olhadinha. Bom, aí, entrando mais na questão do método, da ferramenta de avaliação, peguei 3 principais referências metodológicas, ou seja, quando eu fui falar que eu bebi da fonte externa, foram principalmente de regiões, são metodologias do Reino Unido, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. E todos eles eu tentei adaptar seguindo alguns conceitos de infraestrutura verde, tá? Seguindo os princípios de infraestrutura verde. Eu não sei por que as letras estão todas juntas. Ah, tá. Mas dá para entender, né? Para seguir. Critérios. E aí esses critérios foram adaptados para a realidade brasileira, tentando colocar parâmetros, pesos, notas, para a gente conseguir mensurar e chegar como se fosse um mapa de potencial alto, médio e baixo. Tá? E aí, como a premissa era que esses espaços vegetados eles fizessem parte de uma infraestrutura verde, eu quis trazer um pouco desse conceito. O que seria infraestrutura verde? Não sei se todo mundo já ouviu falar ou trabalha com isso, mas a gente pode dizer que é um conjunto de sistemas de base que vão dar suporte para a gestão e funcionamento sustentável da cidade. Por isso que a gente chama de infra, né, de infraestrutura. Então, aí é pensar a área verde como um sistema de lazer e recreação, um sistema de drenagem complementar, obviamente, um sistema de circulação, então pensar a mobilidade, as áreas verdes como canais de mobilidade, e do sistema ecológico de fluxo de gênero, de animais, de flora, que estava falando em flora. Tá? A aplicação desses critérios eu peguei em São Bernardo do Campo, que foi meu estudo de caso do mestrado, porque vivencie no período pós-industrial, a gente tem muitas áreas degradadas, subutilizadas ou abandonadas. Né? E exatamente o recorte foi a subbacia do Tamanduateí, que é a subbacia mais ocupada. Não sei se vocês conseguiram ver. Vou dar um voltar aqui. É ela que detém a maior parte da população que mora no município. Né? Muitos investimentos, muita política pública, muitos estudos são feitos na área dos mananciais, mas assim, a população que mora ali, na bacia do Tamanduateí, meio esquecido. A gente tem pouquíssimas áreas verdes acessíveis em São Bernardo. Porque a maioria delas estão todas aqui, que não são acessíveis à população, né? Principalmente para a recreação e lazer. E a gente vive esse processo de uma gradação, assim, uma graduação muito explícita de paisagem, né? De uma matriz super hostil que é essa, de repente a gente cai numa coisa que é muito abrupta, essa mudança de paisagem. Então, o potencial que esses remanescentes florestais têm de incentivar, assim, de possibilitar a recolonização dessas áreas degradadas, do ponto de vista ecológico, né? O potencial que tem de restaurar e iniciar um processo de sucessão natural nessas áreas degradadas é grande pela potencial que tem de mobilidade, né? De fluxo de sementes que essas áreas aqui abrigam. Tá?
E aí as áreas degradadas de São Bernardo, eu vou levantando aqui para vocês. Elas estão espalhadas por essa bacia do Tamanduateí, tá? Muitas, a maioria delas não são áreas verdes formais, tá? Não são colocadas como áreas verdes na legislação, no código, no zonamento, no planejamento e zonamento da cidade. E aí eu mapeei todas essas áreas, foram 60, no total 61 áreas degradadas que foram mapeadas. A maioria por fotointerpretação, algumas tive que ir no local para verificar. E representa 8% do território. É muito grande, eu acho, esse percentual. Sendo que 10 dessas áreas elas foram extraídas aleatoriamente para a gente rodar a ferramenta e ver qual o potencial que elas apresentavam. Então foram essas 10 áreas que eu peguei. E o resultado, antes de mostrar a ferramenta, eu queria mostrar esses resultados para vocês. Ele foi dividido em alto, médio e baixo. E aqui está o resultado delas. Aqui está desconfigurado. Mais 40% alto, 40% médio e 20% baixo. Tá? Além disso, a minha preocupação também era o tipo de uso, o tipo de vocação que aquela área verde teria. Porque a gente tem diversas áreas verdes com diversos valores e público-alvo. Então a ideia era avaliar se elas tinham um potencial mais ambiental, tá? Do ponto de vista de restrições, de uma visitação tão intensa. O social, são parques realmente de uso intensivo. E um socioambiental, que aí teria que ter um processo de zoneamento dentro da área para definir aonde são áreas mais protegidas, onde são áreas que tem que ser pode ser um uso mais intenso, mas que ela abriga as duas características, tá? Socioambiental. Eu não sei se vocês conhecem, eu coloco sempre como exemplo São Paulo, porque é onde eu tenho maior vivência. Então eu digo assim, se fosse para fazer uma comparação, o ambiental seria o Parque da Cantareira, em São Paulo, né? Um parque grande, com grandes remanescentes florestais, que tem um uso mais restrito. O social seria o Parque Ibirapuera, para a vida, muito utilizado. E o socioambiental seria o Parque Ecológico do Tietê. A gente tem umas áreas de preservação, tem trilhas, né? Um uso mais passivo de atividades, mas ao mesmo tempo tem uma área que é muito intensa e utilizada até intensamente, na minha opinião, muito grande, assim, de fazer churrasco, fazer uma série de atividades que eu acho um pouco conflituosa. Mas ele abriga, né, o zoneamento do parque abriga ali essas duas características. E aqui é o resultado: socioambiental seria 50%, ambiental 20% e socioambiental 30%. E aí eu entro nos 3 grupos. O critério ele é dividido em 3 grandes grupos: ecológico, hídrico, /drenagem, uma questão muito mais ligada à questão da água, e o territorial e social. Eu utilizei para esse trabalho e para responder as perguntas dos critérios, basicamente o SIG. Então, o que eu fui fazendo? Fui sobrepondo uma série de dados, imagem aérea, as áreas degradadas junto com as áreas verdes, o sistema hídrico ambiental, que seria a rede hídrica com as áreas verdes, topografia e declividade, para saber onde as áreas mais declivosas, densidade demográfica, onde eram as áreas mais densas, que precisariam sim de áreas verdes, tá? Onde eram as áreas com maior vulnerabilidade social, porque essas teriam um maior valor, né, em áreas carentes. As classes socioeconômicas, que na verdade, as duas juntas, uma é casada com a outra, uma reflete na outra. E os equipamentos culturais, porque a gente entendia que esses equipamentos culturais eles poderiam estar próximos dessas áreas degradadas, ou melhor, as áreas degradadas que estivessem próximas dos equipamentos culturais teriam um valor maior, porque você poderia fazer essa integração, uma biblioteca, ou uma escola, um centro cultural, que pudesse utilizar esse espaço. Então, aí o que eu trouxe aqui para vocês? Um grupinho, que é o grupo ecológico, mas existe o grupo hídrico e o social, eu não quis dar uma ênfase agora por questão do tempo. Então, acho que você tinha que eleger, eu elegi o grupo ecológico, e a ideia desse grupo de critérios
avaliar quais áreas podem fornecer serviços ecossistêmicos através da preservação do que já existe de lá. Então, nascentes, rios, se existissem matas, ciliares, várzeas, maciços arbóreos, e o enriquecimento ou restauração que pudesse vir a gente implantar naquele local degradável. E aí, esse aqui é tipo